Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal. E hoje nós teremos o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro O Guardião da Meia-Noite. Espero que vocês estejam gostando do livro. Também peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando. E se você chegou agora, gostou do conteúdo, então eu te convido a se inscrever. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. São atos que para você não custa nada e que para mim, para o canal, significa muito. Certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 2. A busca. Nesses dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados já haviam suspenso as buscas. Não encontravam o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando e eu, cada vez mais, fui me isolando. Os amigos se afastaram de mim. Eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi me mudar para o Planalto. Lá não seria melhor que aqui, mas ao menos poderia ficar isolado que ninguém iria reparar. Assim que cheguei ao Planalto, um explorador do interior me procurou. Senhor Barão, eu soube que uma tribo no interior tem diversas mulheres brancas, prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionam mulheres brancas? Vingança, senhor barão. Há muito tempo atrás, sua aldeia foi saqueada por mercadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje, eles se vingam, levando nossas mulheres como escravas. Entendo. Mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás de seus irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada. Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Eu custearei. Providencie o mais rápido possível, sim? Está bem, senhor barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado. Mas 2 dias depois começou a chover, e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram, e a navegação teve que ser interrompida até que as águas baixassem. Perdemos muitos dias até que tornaram-se navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, e isto nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem, não sem antes termos que enterrar 3 de nossos homens. Índios haviam muitos, mas não os enterramos, que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da tal aldeia, ocultamos os nossos barcos. Iríamos o resto do caminho através da mata. Não poderíamos ser vistos. Nós nos aproximamos da aldeia. Revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegarmos numa clareira, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para ir observar qual seria a maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nesta hora, a maioria estará dormindo e será fácil de dominá-los. Ficou decidido que faríamos isto. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial. Logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer muito alarde em nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros. Cercamos os guerreiros num círculo, e alguns homens foram colocando as mulheres em outro. Quando já estavam todos ali, comecei a procurar por minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Procurei me informar com elas se não tinham visto minha esposa. Tudo inútil. Ninguém tinha visto mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique sobre minha esposa.
e conseguiu informações sobre uma mulher parecida que estava em outra aldeia, mais além. Levamos as mulheres brancas conosco e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz. Matamos muitos índios. Foi uma carnificina, pois nossas armas eram superiores. Quando cessaram o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo, já havíamos matado muitos deles. Depois, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Os nossos homens eram mestres no uso das espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia e começamos a procurar a mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos alguns de morte, disseram que ela fugiu assim que soube da nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e, muito altivo, me perguntou: "O senhor é o barão?" "Sim, por quê?" Ela disse que caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo nunca mais. Onde está ela agora? Ordenei que alguns homens saíssem à sua procura. Ficamos uma semana na aldeia, até que cessamos as buscas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Chamei o índio e ordenei: caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-na até aqui. Do contrário, mataremos a todos. Até mulheres e crianças o senhor mata? Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela. O senhor é pior do que ela falou. Até logo. Esperaremos por 3 dias. Nenhum a mais. O índio ficou assustado com minhas palavras. Já havíamos matado muitos deles. Não duvidava que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se vários índios nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite, alguns dos homens estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios cometeram alguns atos indecentes. Violaram diversas mulheres índias. Até algumas mulheres brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas. Eu não participei da algazarra, mas também nada fiz para impedi-los. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele me respondeu: Ora, senhor barão, esses homens já estão longe de suas casas há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nesta expedição. Deixemos que se divirtam um pouco. Assim não se cansarão com a longa duração desta louca aventura. Como louca aventura? Sim, uma louca aventura. Imagine que por causa de uma mulher que o traiu como um negro, já tenhamos matado quase 2 dezenas de índios nesses últimos dias. E muitos mais ainda morrerão, caso não a tragam de volta. Tudo isso parece um absurdo. Pois eu lhe digo que não é absurdo algum. Eu saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então não se incomode com os meus homens, se quer tê-los junto por muito mais tempo. Caso contrário, acabarão desistindo dessa expedição. Vi que não adiantava argumentar com aquele homem. Calei-me e fui me deitar afastado dos homens. Tudo aquilo me enjoava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou. Eu consegui dormir um pouco depois disso. O dia seguinte chegou logo. Meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram fugir, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomara conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram desta vez. A moral havia sido banida de vez naquelas pessoas. Mas um erro iria se juntar aos muitos que eu havia cometido, desde que um dia confidenciara a um amigo que pretendia me casar.
Fiz mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre havia tido uma conduta moral e ilibada reputação, já há alguns anos não honrava ao meu título de nobreza. Fiquei meditando sobre isto até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos. Que Deus se apiedasse de minha alma. Orei para que ele assim o fizesse, e assim foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. Duas das mulheres brancas fugiram. Alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde dizendo que não haviam sido encontradas, mas eu vi sangue no punhal de um dos homens. Presumi o que havia acontecido. Foram mortas. Para eles, uma mulher branca que tinha sido prisioneira dos índios não valia nada. A tudo eu assisti sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. No entardecer do terceiro dia, eu estava ansioso. Não aparecera nenhum dos índios que saíram em busca de minha jovem esposa. Falou sarcástico o comandante. Creio que terá que cumprir o prometido, senhor barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa. Dê ordens aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas para o caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que foram em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los. Não acha que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não? Eu achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a este respeito. Isso é um ato de loucura. Nada justificaria um massacre destes. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Acaso sabiam que era uma branca? Isso não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália que esta que estão sofrendo nesses últimos dias? Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior, sim, senhor. Basta eliminarmos toda a aldeia que temerão aos brancos. Talvez fosse melhor termos conquistado a amizade deles ao invés do seu ódio. Eles nos odeiam há séculos. Não iriam acreditar em nossas intenções. Eu já vi muitos homens brancos serem enforcados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabuz e das espadas. É um modo cruel esse que utilizamos para conquistá-los, não, comandante? Eu acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. Eu, cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor também é igual a mim. Apenas não percebe isso, ou tenta parecer diferente por ser um nobre. Nada mais tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas, e caso continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Eu sentia nojo dele depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda, não tinha mais que 10 anos de idade. Novamente pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era o culpado por todo aquele horror. Se não tivesse vindo à procura de minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei de sobressalto com o barulho de uma saraivada de tiros. Dei um pulo com o barulho. Corri até o centro da aldeia. E o que vi revirou o meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens transformados em bestas feras. Corri em direção ao comandante e gritei que parasse com aquilo.
Pare imediatamente com esse morticínio, homem. Isto é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se apiedou de minha mulher e filhos, quando esses miseráveis atacaram o lugar em que morávamos. Chacinaram a todos. Isso não justifica o que outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas sacio o ódio que sinto por eles. Não foi para isso que te paguei. O meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa, não para praticar sua vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormia com um negro? O senhor é um tolo, barão. Não chame minha esposa de vagabunda. O senhor não tem esse direito. Eu não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu o esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse alguma ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então o nobre barão me desafia para um duelo? Sim, caso seja um homem de honra, me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então, desembainhe sua espada, nobre barão. Ao dizer isto, ele puxou de sua espada. Eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado com o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta. Começamos a duelar. O comandante era bom espadachim, mas eu também o era. A luta transcorria com violência. Sofremos vários pequenos cortes, nada que decidisse a luta. Distraí-me por um instante com a chegada dos índios acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Voltei toda a minha atenção para o duelo. Lutei com um empenho muito maior, pois, se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, eu não iria morrer agora. Consegui, após um momento de indecisão dele, atingir-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito e também enfurecido, quando ele sacou o seu longo punhal e saltou sobre mim. Aparei-o com minha espada. Varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com minha espada e deixei-a ali enfiada em seu peito. Capítulo 3. O encontro. O sol começava a despontar no horizonte. Olhei para o lado em que vira os índios e a mulher para vê-los melhor agora. Lá estava minha esposa aos prantos. Os índios também davam gritos de dor com a visão da chacina. Aproximei-me dela. Tinha um rosto sofrido, mas ainda era bela. Estava mais amadurecida com o sofrimento que passara. Eu procurei tocá-la, mas ela se repeliu com um grito de horror. Afaste-se de mim, seu assassino! Não sou assassino. O homem que causou essa selvageria está morto. Acabei de matá-lo pelo que fez. Que adianta tê-lo matado, se os mortos não vão reviver? Eu não ordenei isto. Acredite-me. Pequeno travão falou-me que se eu não voltasse, você mataria todos na aldeia. Por que tenta se justificar agora? Aquilo foi somente para assustá-los. Queria que a trouxessem de volta. Eles saberiam como encontrá-la, pois conheciam bem a floresta. Sim, eles conhecem muito bem a floresta. Viveram aqui por centenas de anos em paz. Mas não conhecem bem os brancos, como você. Por que veio procurar-me? Não disse que eu o havia desonrado com um negro? Qual o homem que procuraria pela esposa que o desonrou? Prometi a seu pai que a levaria de volta, não importa o tempo que demorasse. Eu vou levá-la de volta. Eu tentava me justificar diante dela. Eu não quero voltar nunca mais para o seu meio. Fui ultrajada, chamada por um homem que até hoje me magoa, sem ter feito nada.
Deixe-me em paz, poderoso barão. Essa expedição foi um tormento tão grande que agora você vai de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que amarrá-la para isto. Pois terá que fazer isto, pois eu não irei por livre vontade. Não me force a isto. É a última coisa que eu faria para levá-la de volta. Eu não vou voltar. Prefiro morrer. Nisto, um dos homens aproximou-se e disse: Senhor barão, é melhor matarmos esses índios e partirmos logo. Os homens já estão ficando impacientes com sua demora. Faça o que achar melhor, homem. Eu já não me incomodo com mais nada. Vou assumir o comando da expedição a partir de agora, senhor. Como queira, homem. Ele deu uma ordem e os índios foram amarrados. Iria fuzilá-los ali mesmo. Minha esposa deu um grito. Não façam isso! É um crime! Eu nada falei. Apenas fiquei observando a movimentação dos homens. Ela tornou a falar. Não permita isso. Eu lhe imploro. Voltarei com você caso deixe que eles vivam. Ao ouvir isto, eu dei um grito. Não atirem. Deixe que eles vivam. Solte-os, comandante. É uma loucura, senhor barão. Irão até alguma outra aldeia. Seremos perseguidos em nosso retorno após o que lhes fizemos aqui. Então, amarre-os bem para que possamos nos afastar dessa região sem sermos molestados. Fizeram isto. Depois partimos. O silêncio reinava entre os homens. Penso que eles despertavam do pesadelo em que haviam sido protagonistas. Isso pesava em suas consciências e quebrava a moral de todos. Eu ia à frente com minha esposa ao lado. Não trocávamos palavras. Centenas de mortos, inocentes pagando por um erro estúpido de minha parte. Tudo era consequência de um plano maldito desde o início, engendrado por mim para me vingar de uma esposa não virgem. Que loucuras eu havia cometido por causa de um preconceito mesquinho. Em breve chegamos ao lugar onde havíamos deixado nossas bagagens. Apanhamos tudo e continuamos a caminhada. Quando chegamos nas canoas, fizemos uma rápida refeição e partimos. A volta foi mais difícil, pois agora remávamos contra a correnteza. Navegamos até ao entardecer. Quando o sol já se punha no horizonte, paramos à margem do rio, num lugar de fácil acesso. O cozinheiro preparou o jantar. Todos estávamos em silêncio. Não havia mais as brincadeiras ou as gargalhadas da ida. Todos experimentavam o gosto amargo da louca aventura. Sim, que loucura! O saldo da expedição tinha sido uma aldeia inteira chacinada. Aquilo pesava em minha consciência como nada até naqueles dias. Não conseguia esquecer a cena dos homens varando os corpos dos indígenas, já feridos. Matar alguém numa luta eu aceitava como normal, mas aquilo não. Já era noite quando todos se preparavam para dormir. Alguns ficariam vigiando. Tínhamos que descansar, pois agora era cansativo remar. Já não tínhamos mais tanto peso nas longas canoas, mas isso não facilitava em nada a volta, principalmente porque o rio, naquela região, tinha uma forte correnteza. Eu, como estava com minha esposa, afastei-me dos homens. Temia que viessem a fazer com ela o que fizeram com outras brancas e índias. Alguns haviam se apossado das poucas brancas que trazíamos de volta, e isto deixou os outros com olhos de desejo incontido. Quando estávamos afastados do grupo, estendi uma manta embaixo de uma árvore com galhos até o solo. Poderíamos ficar ali durante a noite, sem sermos vistos do acampamento. Ia deitar-me quando ela me pediu para acompanhá-la até a margem do rio. O que você quer fazer lá? Preciso lavar-me. Fazem 4 dias que não passo uma água no corpo. Sinto-me imunda. Eu não me lavo há semanas também. Vou com você. Preferia entrar na água sozinha. Fique tranquila, não vou incomodá-la.
Eu havia entendido sua insinuação. Como a lua iluminava tudo com o seu clarão, margeamos o rio até uma curva. Ali não nos veriam tomando banho. Havia levado minhas armas. Tirei-as e as roupas, deixando-as encostadas no tronco de uma árvore. Entrei na água e lavei-me bem. Ela fez o mesmo. Fiquei observando seu corpo. O luar prateado tornava-a mais bela ainda. Apesar de tudo o que havia passado, ela estava mais bonita do que nunca. A visão me despertou o desejo. Aproximei-me lentamente e a envolvi com os braços. Você prometeu não me incomodar. Eu não posso conter os meus desejos. Faz tanto tempo que não toco em um corpo feminino que não posso resistir. Eu não quero ser incomodada, Barão. Ao menos deixe-me abraçá-la um pouco. Apenas isso, e já me darei por satisfeito. Tenho sofrido com sua ausência. Agora é muito tarde para lamentar minha ausência. Devia ter acreditado em mim quando falei que não sabia da presença do negro em nosso leito. Eu acredito em você agora. Agora outros já me possuíram contra a minha vontade. Isso não o incomoda mais? Não. Tampouco me incomodo por não ter se casado virgem comigo. Tudo é passado. Ela se ofendeu. Mas eu já lhe jurei que era virgem quando casei com você. Homem algum havia tocado em mim até então. Como explica, então, a ausência do sangue? Não sei como explicar. Apenas posso lhe dizer que, assim como o negro não me tocou, outro, além de você, jamais havia me tocado. Agora deixe-me. Não quero continuar com essa conversa. Eu não falarei mais nisso, prometo. Agora deixe-me amá-lo um pouco. Não faça isso. Por favor, não force. Eu não tenho vontade. Mas mesmo contra sua vontade, eu a possuí ali à margem do rio. Quando eu me separei dela, ouvi soluços. Ela chorava baixinho. Tentei consolá-la, sem sucesso. Já nos vestíamos, quando ouvi gritos de guerra misturado aos gritos de desespero. Vesti-me o mais rápido possível e apanhei minhas armas. Ela também vestiu-se rapidamente. Fique aqui que vou ajudar os homens. Pelos gritos, devem ser muitos índios. Eu vou com você, não quero ficar sozinha. Está louca? Na luta podem matá-la também. Eu não me incomodo de morrer. Seria uma bênção divina se isso acontecesse. Não me matei somente porque não tive coragem de fazê-lo. Mas eu me incomodo. Não vou permitir que nada de mal lhe aconteça. Fique aqui, em silêncio. Quando tudo estiver calmo, voltarei para apanhá-la. Saí correndo em direção ao local da luta. Ao chegar próximo, vi corpos boiando no rio. Acautelei-me mais, pois eram corpos de homens da expedição. Quando me aproximei o suficiente, assustei-me com o que vi. Centenas de índios massacravam os meus homens. Fiquei oculto vendo a luta. De nada adiantaria entrar, pois já não restavam mais homens lutando, apenas se defendendo dos golpes. Uns 10 minutos depois, e já não havia mais ninguém vivo. O alarido dos índios era ensurdecedor. Comemoravam a vitória. Eu me afastei sorrateiro. Parei na árvore em que tinha estendido a manta e apanhei-a. Logo estava junto de minha esposa. Agarrei-a pelo braço e tirei-a da margem do rio. O melhor era ficar oculto até que eles se afastassem. Passaram algumas horas até isso acontecer. Do lugar em que estávamos, víamos os corpos dos homens deslizarem sobre as águas do rio. Quando percebi que tinham se retirado, tornei a me aproximar do local da luta. Dentro em pouco amanheceria, e eu esperava que tivessem deixado algo que nos servisse em meio à floresta. Achei algumas bolsas de pólvora e chumbos. Apanhei-os todos e guardei-os numa mochila que haviam deixado para trás. Achei algumas sacolas de alimentos também. Vi arcos e flechas.
Seriam úteis para o caso de ter que caçar algum animal sem fazer barulho com a arma de fogo. Ao fim de minha busca, achei que daria para voltarmos sem muitos tropeços. Ajeitei tudo num barco e remei até a curva do rio. Encostei-o na margem e fui buscar minha esposa. Ao chegar no local em que a havia deixado, não estava mais lá. Assustei-me. Onde teria ido? Procurei ao redor e nada. A manta estava onde eu havia deixado, mas... E ela? O que teria acontecido? Ainda passei um bom tempo à sua procura. O desespero tomou conta de mim. Depois de todo o esforço, eu a perdia novamente. Será que algum índio a teria capturado? Foi com isto em mente que arrastei o barco para um lugar seguro e o cobri com galhos. Voltei ao ponto de luta e segui os rastros dos índios. Não foi difícil segui-los, pois havia uma trilha por onde passaram. Andei uns 6 quilômetros e avistei a aldeia. Com muita cautela, fui me aproximando. Quando cheguei perto bastante, comecei a vasculhar com os olhos o seu interior. Não vi minha esposa. No centro da aldeia estava vendo uma festa. Comemoravam a vitória contra os brancos. Fiquei um longo tempo vigiando para ver se localizava minha esposa e nem percebi o tempo passar. Somente quando começou a escurecer, me dei conta do quanto havia ficado ali sem notar sinal algum de sua presença. Voltei rapidamente ao barco. Uma ideia me passou pela cabeça. E se ela tivesse voltado à aldeia em que eu a resgatara? Tanta pressa eu impus à minha caminhada de volta que em pouco tempo tinha percorrido os 6 quilômetros. Descobri a canoa e lancei-a na água. Remava com força. Caso ela tivesse voltado à aldeia a pé, eu já estava bem atrasado. Tinha que navegar rapidamente. A canoa deslizava nas águas do rio. Eu procurava as correntezas mais fortes para atingir maior velocidade. Ia fazendo cálculos do quanto ela já tinha caminhado. Andar beirando o rio era a única alternativa para ela. Caso contrário, se perderia na floresta. Eu ia observando tudo à margem. Apesar de ser noite, a lua cheia clareava as margens. Quando cheguei ao local onde havíamos ocultado os barcos anteriormente, fiquei observando se ela estaria por ali. Nada, nem sinal de sua presença. Escondi a canoa e apanhei minhas armas. Segui a picada que havíamos feito e, ao amanhecer, chegava na aldeia. Não entrei em seu interior. Apenas me encostei numa árvore para descansar um pouco e fiquei vigiando. Os índios continuavam amarrados no centro da aldeia. Ela não havia chegado ali ainda. Procurei não dormir, pois o cansaço tomava conta do meu corpo. Fiquei umas 2 ou 3 horas vigiando, até que eu vi uma pessoa aproximar-se. Era ela que chegava à aldeia. Armei o arcabuz e fui me aproximando sorrateiro. Quando ela chegou perto dos índios, eu a surpreendi por trás. Então quer dizer que dezenas de homens morreram por sua causa e você volta para esses miseráveis? Você não compreende que eu não quero mais voltar para Santos? Prefiro viver aqui a suportar a humilhação por algo que não cometi. Eu sei que você não cometeu erro algum. Quando me dei conta do que havia dito, ela já me indagava. Você sabe que não cometi erro algum? Conte-me como sabe. É que eu acredito em sua palavra. Sofri muito com a sua partida, não vê isto? Não foi isso que entendi em suas palavras há pouco. Você sabe de algo mais e está escondendo de mim? Se eu lhe contar toda a verdade, você volta comigo? Conte-me. Depois eu decido. Antes deixe-me soltá-los. Estão quase mortos. Não. Só lhes dê água para matar a sede. Depois nós os soltaremos. Ela deu água aos índios. De fato, eles estavam em péssimo estado. Permiti que os soltassem das estacas. Ficarão com as mãos atadas. Está bem. Assim sofrerão menos. Por que se preocupa com eles? Eu gosto deles. São amigos meus e me tratam bem. Como você veio parar aqui?
Eu não conseguia dormir após o ocorrido naquela noite horrível. Levantei-me e saí no quintal da paróquia. Estava absorta em meus pensamentos, quando fui surpreendida por mãos que taparam minha boca. Não pude emitir o menor grito de socorro. Uma pancada na cabeça me desacordou. Quando recobrei os sentidos, já estava no alto da serra, muito longe de Santos. Era dia, e eu me assustei quando me vi no meio dos índios. Quem são vocês e o que querem comigo? Perguntei. Nós viemos em busca de irmãos nossos que foram feitos escravos por bandeirantes. Chegamos tarde, pois já foram levados para longe. Quando voltávamos, vimos você e a trouxemos junto. Não vamos matá-la se ficar quieta. Leve-me de volta, pedi. Não, você vai conosco. Caso algum branco se aproxime, nós o ameaçamos com a sua vida. Mas eu não lhes fiz mal algum. Isso não é justo. Você é uma branca. Isso é o bastante. Outras estão indo também. E assim fui trazida para cá. Foram semanas de viagem até um rio que nasce no Planalto. De lá, viemos em canoas até aqui. Eu fui muito maltratada durante a viagem. Disputavam a minha posse como mulher de todas as noites. Foi horrível. Por fim, um deles me tomou como esposa. Acabei aceitando a situação, pois não tinha outra alternativa. E, além do mais, minha gravidez de você já estava ameaçada. Você estava grávida quando tudo aconteceu naquela noite? Até então eu não sabia de nada, pois nada entendia. Mas quando percebi, comecei a me preocupar. Aceitei a companhia do índio, pois assim poderia ter o meu filho com algum conforto. Há 3 meses atrás ele nasceu. Eu fugi com ele quando eles foram vistos se aproximando. Foi por isso que voltei. Quero ficar junto do meu filho. Onde está ele agora? Com uma índia amiga. Ela está tomando conta dele para mim. É longe daqui? Não. Eu gostaria de ir pegá-lo. Poderia me contar agora como sabe que eu não menti naquela noite? Enquanto conversávamos, achei uma boa história para enganá-la. Um dos escravos me contou que quando meus amigos e eu chegamos em casa, o negro tinha acabado de entrar. Além do mais, você não estava realmente despida quando eu a encontrei. Não poderia ter se vestido em tão pouco tempo e fingindo que dormia, pois não fiz barulho ao entrar na casa. É por isso que vim atrás de você. Quero-a de novo comigo. Vá buscar nosso filho para voltarmos ao Planalto. De lá voltaremos a Santos e depois partiremos para Portugal. Ela foi atrás do filho. Eu fiquei ali esperando e alimentando os índios. Um deles pediu para libertá-los, para que pudessem enterrar seus mortos, que já cheiravam mal. Concordei, e logo eles começaram a enterrá-los. Quanta gente morta por um erro meu. Meu Deus, perdoe-me por tudo isso. Foi tudo uma loucura, meu pai. Exclamei ao ver corpos e mais corpos sendo enterrados. Mais tarde ela voltou com a criança. Era um belo e forte menino. Ela foi até os índios e se despediu. Um dos corpos enterrados era do índio que havia sido seu companheiro. Partimos em seguida. Após chegarmos ao local onde estava a canoa, preparei algum alimento. Descansamos até tarde da noite. Mais ou menos 2 horas depois, lancei a canoa na água e comecei a remar. Ela me ajudava com o remo. Navegávamos durante a noite e descansávamos durante o dia, pelo menos até sairmos daquela região hostil. Isto durou 2 semanas. Quase não rendia navegar à noite. As flechas que eu havia apanhado ajudaram-nos nesses dias, pois caçava com elas, e assim passamos despercebidos pela região toda. Consegui aproximar-me dela novamente. Se antes eu não a amava, agora não podia ficar sem ela. Como era possível isto? Cheguei a odiá-la por não ser uma moça virgem, e agora não largaria dela por nada deste mundo. Se ela gostava de mim ou não, nunca o disse, mas acho que me aceitava afinal.
Éramos duas criaturas com uma brutal diferença de idade. Ela com 15 para 16 anos, eu com 40 e tantos. Mas isso só a tornava mais especial para mim, como eu a amei naqueles dias. Por fim, chegamos ao mais avançado vilarejo de brancos. Todos vieram ver quem éramos, e eu me apresentei. Sou o barão de tal, e esta é minha esposa. Pensávamos que o senhor tivesse morrido. Quase, mas por um milagre escapei do massacre de minha expedição. Contei-lhes mais ou menos o ocorrido. Ficamos ali por 2 dias e depois partimos rumo a São Paulo. Fomos acompanhados até lá. Quando já estávamos instalados em minha casa, nosso filho adoeceu. Nada cortava sua febre. 3 dias depois, ele faleceu. Foi um choque para ela e motivo de tristeza para mim. Eu não imaginava que fosse amar tão rapidamente aquele filho. Ela vivia desconsolada com sua morte. Achei melhor voltar para Santos. Vendi as propriedades em São Paulo e iniciamos a viagem até a antiga residência. Com o passar dos dias, ela acabou se conformando com a morte da criança. Quando chegamos a Santos, foi um alvoroço muito grande na vila à beira-mar. Isolamo-nos por alguns dias até tudo se acalmar. Não sei explicar como isso foi acontecer, mas eu a amava cada dia mais. Talvez por tê-la feito sofrer tanto, ou por ter agido como um canalha, levando-a à extrema humilhação. Não importava o motivo, só sei que a amava muito. Com ela ao meu lado, eu era feliz. Só não tinha coragem de contar-lhe toda a verdade, e isto me incomodava muito. Continua no capítulo 4. Até lá!